Bom dia. Graças e paz a Bom todos os dia. irmãos. Em nome de Jesus, iniciamos a nossa reunião de hoje e vamos dar continuidade ao estudo do livro Eventos Finais. E hoje é o capítulo 15 do livro que fala sobre o selo de Deus e a marca da besta. E em continuidade a esse estudo, nós vamos ter a presença do pastor Jeremias, da ABA, e eu não estou vendo ele aqui presente. Pastor Jeremias, bom dia. Bom dia, meus queridos Ah, tá irmãos e aqui o irmãs pastor. que estão conectados Bom conosco. dia. Amém. Bom Bom dia, dia. pastor. Seja Bom Bom bem-vindo. dia. dia, irmão. Bom dia, irmão Jeremias. Bom dia. Bom dia, meu nobre. Estamos juntos no partir do pão e na oração. Amém. Amém. Bom dia, pastor. Com o Senhor a palavra. Amém. Que Deus seja louvado. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs que se fazem presente nesse momento especial, quando estamos conectados com Deus, em comunhão uns com os outros, para essa breve meditação, que será para a nossa grande edificação espiritual. Amém. Então, nessa manhã, conforme nós já falamos, nós vamos meditar sobre esse tema tão importante, o selo de Deus e a marca da besta. Eu gostaria de recapitular aquilo que nós já sabemos, que dos livros de Daniel e Apocalipse, nós encontramos vários símbolos. Por exemplo, no contexto profético inserido desses dois livros, são escritos em símbolos. As profecias são escritas em símbolos. Como nós encontramos que ventos representam guerras, conflitos, água, povos, animais, reinos, chifres, reis. Então, no Apocalipse 13, nós encontramos duas bestas, isso é, dois animais sucessivos que iriam surgir, o primeiro do mar e o segundo da terra, ou seja, a segunda da terra. A primeira besta surgiria do mar e a segunda besta surgiria da terra. Então, um reino um tanto diferente, né? Se animais representam reinos, então essas bestas trariam assim um sistema diferente dos outros reinos que surgiram lá em Daniel e os demais reinos da terra. Esses reinos representados por essas duas bestas, elas fariam com que os homens recebessem um sinal imposto, isso é um sinal de autoridade, uma marca, um sinal de domínio, de poderio. Interessante que esse sinal seria imposto. Interessante, ao mesmo tempo, nós encontramos no Apocalipse 7 um Deus todo-poderoso, bondoso, amável, supremo criador dos céus e terra, colocando bondosamente um selo sobre o seu povo. Esse selo é uma garantia de proteção, uma garantia de cuidado, uma aprovação, vamos dizer assim, um controle de qualidade. Então, dizendo que esse povo é seu, esse povo é sua propriedade peculiar e que tem direito ao reino dos céus e aos privilégios de morar no reino dos céus com os santos, desfrutar das bem-aventuranças preparadas para aqueles que o amam, né? Amém. Então, o que seria o selo, esse selo do Deus vivo, que será colocado sobre os fiéis, sobre os seus eleitos, sobre os seus amados, bondosamente, carinhosamente? Você vê que é oposto.
do sinal da besta, que o sinal da besta ele é imposto, ele força, ele faz com que e o Deus do céu nos convida bondosamente e carinhosamente nos dá isso como um galardão, como uma bênção, como uma recompensa daqueles que o amam, né? Então, a inspiração nos diz que esse selo é uma consolidação da verdade na mente. É uma conscientização, isso está no comentário bíblico. Nós encontramos, né? No volume 4, 1161. Então, a consolidação da verdade na mente. E tem lógica bíblica, porque o selo será colocado na mente. Então, é a convicção. Você vai também para a parte bíblica, confirma lá no Apocalipse, que será colocado esse selo na mente. Isso é, todo o conjunto de verdade presente será colocado na mente dos fiéis de uma maneira que eles não podem ser mais abalados. Isso é, todos os princípios envolvendo matrimônio e principalmente o Santo Sábado, que é o ponto mais alto da verdade presente, será colocado na mente dos fiéis de uma maneira que eles não poderão mais ser abalados. Isso é, quando Deus vê que os seus filhos estão consolidados na verdade, estão confirmados na verdade, então ele dá essa confirmação, selando-os com o seu selo para a eternidade. E o que seria ainda o selo do Deus vivo que é colocado? Continuando ainda o comentário bíblico, diz assim: é um sinal que somente os anjos podem ver, e não os homens. É um sinal de redenção da cruz do Calvário, que toda verdade presente só tem sentido se ela for recebida com a eficácia do sangue de Cristo. O sábado e todo o conjunto de verdade, reforma de saúde, reforma de vestuário, matrimônio, tudo tem que ser recebido com o sangue de Cristo, porque Cristo está inserido no contexto dessa verdade presente. Ele é o centro dessa verdade presente. Então, é a cruz do Calvário que nos leva a aceitar essa verdade presente. Ela é o centro do nosso viver. Então, Cristo formado em nós, revelado na obediência aos seus mandamentos, o Santo Sábado, uma vida irrepreensível e toda a conduta de viver, isso é o selo de Deus que é colocado sobre os fiéis. Agora, eu gostaria de salientar um ponto forte dessa verdade. O que isso tem a ver com a guarda do sábado? Esse selo, porque é o ponto máximo de revelação. Isso é, aqueles que estão sendo selados com essa impressão, eles demonstrarão em sua conduta em santificar o sábado. Primeiro, o comentário bíblico diz assim: o selo do Deus vivo é colocado nos que guardam conscienciosamente o santo sábado do Senhor. Outro pensamento: os que querem ter o selo de Deus na testa precisam guardar o sábado do quarto mandamento. Porque o sábado, ele mede o nosso nível de comunhão com Deus. Porque o sábado revela a bondade do caráter de Deus. É claro, se você está recebendo a impressão do caráter de Cristo, você tem o sábado como um dia de deleite. Isso é, se você está recebendo o selo do Deus vivo, isso é revelado na obediência ao sábado, na observação do sábado, na santificação do sábado. Se Cristo está sendo formado em você, você tem o sábado, que é o dia da criação, o dia que revela um Cristo criador, revela um Cristo redentor como um dia de deleite. Esse é o ponto principal revelado na sua conduta como um cristão
que mostra o seu nível de santificação e de seu preparo para os céus. E também o Santo Sábado, além de revelar a sua comunhão com Deus, é uma prova de lealdade, é uma prova de fidelidade por amor, destacando que ele representa também o sinal de Deus que é colocado. Então, e bondosamente os seus filhos, que o ama, se deleita nesse dia. Diz assim, que o sábado é um sinal de lealdade para com o nosso Criador. Comentário bíblico também. 7981. A observância do memorial do Senhor, o sábado, o sétimo dia, é a prova de nossa lealdade para com Deus. Interessante. E o selo de Deus revelado na observância do sábado é uma conscientização, é uma consolidação na mente que o sábado permanece, que o sábado sempre foi, que o sábado é e o sábado será. Que Deus é amor, que toda a sua lei é amor, que toda a sua lei é justiça. Tudo isso é fixado na mente dos fiéis. E a marca da besta, que é o oposto do selo de Deus, também é uma conscientização na mente de que existe um falso sábado. É uma conscientização que a lei foi mudada, é uma conscientização colocada por essa força satânica e a lei de Deus foi abolida, e uma conformação com esses princípios também é o selo da besta. É uma confirmação mental. E assim as pessoas serão separadas, haverá uma linha divisória quando esse selo for aplicado. O mundo inteiro será envolvido no movimento que em breve se levantará, chamado de decreto dominical, enquanto os filhos de Deus apresentarão a mensagem com poder, vinda dos altos céus, e toda a humanidade tomará sua posição, uma à direita, outra à esquerda, a favor do selo de Deus ou do selo da besta. Uma parte receberá o sinal de autoridade do Deus Todo-Poderoso e Verdadeiro, crendo em todo o contexto da verdade, inclusive que o sábado é imutável, permanecerá para sempre na eternidade, e a outra classe receberá esse sábado escuro, sábado ensinado por esse poder que tenta sempre abolir, tenta sempre anular os santos propósitos de Deus. Agora, surge a pergunta: quando os homens receberão o sinal da besta? Porque no momento está se desenrolando essa história, está crescendo, está amadurecendo para o grande desfecho final, onde levantar-se-ão dois grupos, um proclamando com poder o selo de Deus, e outro grupo, a grande massa, exaltando essa besta, essa segunda besta unida com os poderes seculares, dando vida à primeira besta para que o domingo apareça, para que esse sinal apareça com vigor. Mas, por enquanto, ninguém até agora recebeu o sinal da besta. Evangelismo 2:4. Eventos finais, 2:3:5, assim, os que, na grande crise que está perante nós, desse conflito que surgirá, depois de receber iluminação no tocante à lei de Deus, prosseguiram desobedecendo e exaltando as leis humanas acima de Deus, agora sim eles receberão o sinal da besta. Será uma definição final
dessa grande controvérsia que vem crescendo, que vem sendo trabalhada, mas a luz da verdade brilhará aos filhos de Deus, revestidos de poder do Espírito Santo, anunciará o Deus Todo-Poderoso, mostrará que Ele é real, que Ele existe, que Ele é fiel, enquanto o mundo fará um movimento muito forte a favor do domingo, que decidirá o destino de toda a alma. E os fiéis, quando que vão receber o selo de Deus? Existem 3 pontos importantes que eu gostaria de falar. Primeiro, os que estiverem firmes na tríplice mensagem angélica, quando descerem, se vierem descer ao túmulo, descansando no Senhor, esses morrendo, fiéis serão selados. Nós temos o exemplo da senhora Rasser, está em eventos finais. A irmã White, recebendo uma carta do seu falecimento, disse: vi que ela estava selada e a voz de Deus ressurgiria. Se ergueria sobre a terra e estaria com os 144 mil. Vi que não precisamos chorar sobre ela. Ela repousaria durante o tempo de angústia. Não só ela. Todos os nossos queridos irmãos que dormirem no Senhor, firmes, fiéis, serão selados, guardados, como joias do tesouro de Deus para a vida eterna. A segunda classe são os queridos que passarem de 90 anos firmes na verdade. Está também em eventos finais, diz que viveram na terra homens que passaram dos 90 anos de idade. Os resultados naturais da velhice se fazem notar em sua debilidade, mas eles creem em Deus. O Senhor os ama. O selo de Deus está neles e se encontrarão entre aqueles a cujo respeito o Senhor disse: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Esta é a segunda classe. E para nós, queridos, que estamos vivos, diz assim, pouco antes, está na meditação matinal, a Maranata. E entrarmos no tempo de angústia, todos nós recebemos o selo de Deus vivo. Então, um pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, vamos receber. Como eu falei ultimamente sobre o torvelinho, quando vier o torvelinho, tem outro texto que diz assim, no primeiro escrito, no início do tempo de angústia, todos fomos revestidos do Espírito Santo e saímos a proclamar a mensagem com poder. Então, irmãos, nós estamos no início, no limiar do tempo de angústia, posso dizer no início, né? E também no tempo de estarmos com os vasos preparados para recebermos a chuva serôdia. Contudo, antes da chuva serôdia virá o selamento. Selo que Deus vai colocar sobre os seus fiéis, dizendo que eles estão aptos para o reino dos céus. Só que, irmãos, esse assunto é sério. As advertências contidas em Apocalipse 14, 8 a 11, para com aqueles que adoram a besta, para com aqueles que irão receber o seu sinal, são muito fortes. Ali nós encontramos que essas pessoas beberão do cálice da ira de um Deus que foi ofendido sem mistura de misericórdia. E nós precisamos fazer tudo para escapar dessa terrível situação. Uma coisa que me preocupa, e nos preocupa como igreja, porque não é bastante você crer no domingo, aceitá-lo como um sinal da besta. Se você não fizer uma preparação para receber o selo de Deus, você ficará ao lado dos que receberão o sinal da besta. Não tem classe neutra dessa questão.
todos nós teremos que receber um selo. E não receber o selo de Deus, automaticamente receberá o selo da besta. Não é preciso você descrer do sábado para você receber o selo da besta. Se você não se fizer a preparação necessária, você ficará ao lado da grande classe rebelde. E para que nós recebamos o selo de Deus, precisamos passar pela experiência de Atos 3, 19 a 21. O que é que nos diz em Atos 3, 19 a 21? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Irmãos, a primeira coisa que nós devemos fazer é deixar com que Deus nos conduza nesses passos sucessivos até que cheguemos ao selamento, até que sejamos selados, até que possamos ser selados. Primeiro, o arrependimento. O arrependimento é Deus quem nos dá. A conversão também é Deus quem nos dá. A palavra de Deus nos diz em Atos 3, em Atos 5, que Cristo, quando foi erguido da cruz, trouxe para nós arrependimento e conversão. Lamentações 5, 21, é a oração que o povo de Deus deve fazer nessa manhã, nós que estamos conectados com Deus, que nos diz assim: converte-nos, Senhor, a ti. E seremos convertidos, renova nossos dias como dantes. Então, precisamos experimentar essa experiência, arrependimento. E a Cristo para que Ele nos dê arrependimento verdadeiro. E a Cristo para que Ele nos converta. Estando arrependidos e convertidos. Nós agora vamos acompanhar nosso Salvador no trabalho que Ele está fazendo de intercessão por nós no santuário celestial. E dá-se em nós agora o apagamento dos pecados. Irmãos, esse apagamento dos pecados que precede ao selamento é o resultado. Apesar que o texto diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, esse apagamento dos pecados que precede o selamento é um resultado desse arrependimento e dessa conversão. E esse arrependimento verdadeiro, essa conversão, quem nos dá é Deus. Então, se você for a Cristo, vamos a Ele nessa madrugada pedir uma verdadeira conversão, pedir um verdadeiro arrependimento. E às vezes a gente estuda tanto a questão do selamento, serão selados, selo de Deus, selo da besta, e esquece da nossa condição. Esquece que nós estamos no contexto, esquece que nós fazemos parte dessa história, que nós precisamos receber o selo de Deus, e que isso implica em nosso relacionamento com Cristo. Como eu disse, Cristo é o centro da mensagem, do selamento. Cristo é o centro da mensagem angélica, que é a verdade presente. Cristo também é o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem nos prepara para o selamento. É Ele quem nos induz tanto ao arrependimento como à conversão. E agora, acompanhando Cristo no santuário celestial, diz assim, no grande conflito: enquanto o juízo investigativo prossegue no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. Esta é a obra mais claramente apresentada nas mensagens do capítulo 14 do Apocalipse, na tríplice mensagem angélica. Irmãos, isso é um resultado, porque enquanto Cristo cuida do seu caso no céu, o Espírito Santo trabalha com você aqui na terra.
Então, esses pecados terão que ser apagados do nosso caráter. Precisamos receber o caráter de Cristo. Então, e no momento, a nossa preocupação maior não deve ser quanto ao selo da besta, mas sim receber o caráter de Cristo para receber o selo de Deus. Porque você recebendo o selo de Deus, você está seguro, você está aprovado, você está preparado para passar pelas provações, você será revestido de poder pelo Espírito Santo. E estando com o Espírito Santo, você não vai estar preocupado com o sinal da besta, você vai estar preocupado apenas em anunciar o Evangelho, porque todo esse processo terá que ser feito em nós. Depois de sermos revestidos com o Espírito Santo, você não vai estar preocupado com leis dominicais, você vai estar preocupado em salvar almas. E depois do Espírito Santo, teremos uma grande obra a fazer, que é anunciar o Evangelho com poder. E isso acontecerá quando formos revestidos de poder. E vamos dizer como Paulo: o morrer para mim é lucro e o viver para mim é Cristo. Está preocupado com fome, nem com perseguição. Por isso que nós devemos perder o foco das preocupações, das coisas que haverão de vir, apesar que sabemos que elas virão, mas devemos estar focados na nossa preparação pessoal. Interessante que depois de transformado, depois de mudado o nosso caráter pelo Espírito Santo, nesta obra de mediação de Cristo, pelo sangue de aspersão, pela nossa cooperação com Cristo, pela nossa confiança na sua justiça, então diz que pouco antes de entrar no tempo de angústia, receberemos o selo do Deus vivo. Então, que Deus abençoe o seu povo que está conectado com ele nessa manhã. Que possamos compreender o sentido dessa mensagem. Que existe sim o selo da besta, existe sim o selo de Deus. E que nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Que Deus espera do seu povo. Que Deus há tanto tempo está esperando por nós, é que estejamos preparados para sermos selados. Porque o seu maior desejo é descer sobre nós o Espírito Santo, é nos qualificar para a conclusão da obra e assim abreviar a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe e Deus nos dê a sua graça. Amém. 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 Deus seja louvado. Amém.